Olá, jovem, seja bem-vindo à nossa aula Porcentagem de Problemas envolvendo Juros Simples. Então, vamos falar aqui primeiro de juros simples. O que vem a ser o juros simples? Olha só. Juro é toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Vamos considerar a seguinte situação, olha só. Uma máquina de lavar roupa custava R$ 1.500 à vista. João comprou essa máquina a prazo e pagou 3 meses após o ato da compra. Sabendo que ele não deu nenhuma entrada e a taxa de reajuste foi de 5% ao mês, a juros simples, quanto ele pagou por essa máquina? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro calcular em cada mês. Quanto foi que ele pagou? Então, no primeiro mês, você vai calcular 5%. 5% de quanto? De 1.500. Calculando 5% de 1.500, qual que é a conta que você vai fazer? Então, você vai fazer 5%, é 5 sobre 100, então é 5 sobre 100. O D você multiplica por 1.500. Aqui, ó, primeira coisa, vamos simplificar esse 0 com esse 0, esse outro 0 com esse outro 0, aí vai ficar 5 vezes 15 é 75, dividido por 1 é 75. Então, no primeiro mês, ele pegou 75, tá certo? Vamos aqui no segundo mês. Então, no segundo mês, olha só, também é 5% de 1.500. A conta a ser feita é a mesma, então também vou pegar 75. E no terceiro mês, também é 5% de 1.500. Então, também vai ser 75. Agora, somando esses 75, eu vou obter quanto? Soma tudo. 75 mais 5 mais 5 dá 15, vai 1. 3, 7 mais 7 mais 7, 21 e outro 22. Ou seja, deu R$ 225 de juros. Então, no final das contas, eu vou pagar 1.500, que é o valor de entrada, mais 225. Então, no total, eu vou pagar 1.725. Esse valor aqui, ele também é conhecido como montante. Por quê, professor? Porque é o juro mais o capital. Tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de montante. É quando você pega os juros e soma com o capital. Beleza, então. Continuando aqui, olha só. Então, a fórmula para você calcular os juros é essa daí, ó. Juros é igual a CIT, onde o C representa o capital, o I significa taxa e o T representa o tempo. Lembrando que taxa e tempo, ele tem que estar na mesma unidade de medida. Ou seja, se a taxa tiver ao mês, o tempo tem que ser meses. Ok? Vamos aqui para a aplicação direta da fórmula, olha só. Júlia aplicou R$ 600 com rendimento mensais de 13% a juros simples. O montante relativo a essa aplicação será creditado na sua conta após 6 meses. Qual deve ser o valor creditado? Então, a primeira coisa que eu quero calcular é os juros. Lembrando que juros é C vezes I vezes T. Então, eu preciso do capital. O capital eu tenho, olhando aqui para a pergunta, tenho, é 600. A taxa eu tenho, é 3% ao mês. Professor, mas 3% ao mês é 0,03. Ok. E o tempo eu tenho? Tem, que é 6 meses.
Então, calculando os juros, então, juros vai ser igual ao capital, que é 600, vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que é, o tempo que é 6. Vezes o tempo que é 6 meses. Então, juros é igual 600 vezes 0,3 vezes 6 dá 108. Então, agora, o valor a ser creditado é o que nós chamamos de montante, que é o capital mais os juros. O capital eu tenho aqui, ó, que é 600, e os juros, que é 108. Então, o montante vai ser 600 mais 108. Então, o montante vai ser igual a R$708, ok? Então, é isso aí. Esse é o montante aí final nesse período. Vamos aqui para o próximo exemplo, olha só. Suponha que um capital seja aplicado a juros simples a taxa mensal de 8%. Então, ó, olha a informação que eu já tenho. Eu tenho que a taxa é de 8% ao mês. É de 8%. Eu estou escrevendo ela na forma decimal. Vamos escrever aqui 8% ao mês, que significa o mesmo que 0,08. Isso. Tem gente que não gosta que faz esse 8 desse jeito. Vamos fazer 8 assim. Isso aí. A fim de que seja possível resgatar o triplo da quantia aplicada, tal capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de... Então, ele quer saber o tempo, né? O período que esse capital vai ficar empregado. Agora, observe o seguinte, que você tem esse valor do capital? Não. Esse capital eu posso chamar de um valor qualquer. Vou chamar de X. Então, o montante, ou seja, o montante vai ser 3x, por quê? Porque eu quero que ele seja o triplo. Entendeu? Por isso que o montante é 3x, porque é o triplo. Aí você sabe que o montante é capital mais os juros. Então, o montante é capital mais CIT. Agora vamos substituir. O montante é quanto? 3x. O capital é x mais o capital, que é x, vezes a taxa, que é 0,08, vezes o tempo que eu quero saber. Agora, ó, 3, vamos isolar o x aqui, ó. Então, 3x, esse x aqui, ó, eu vou passar para cá, troco o sinal. Então, vai ficar 3x menos 1x é igual, do lado de cá vai ficar x vezes 0, faltou um zero aqui. 0,08 vezes o tempo. 3x menos 1x dá 2x, igual a x vezes 0,08 vezes t. O x simplifica com x. Então, tempo vai ser 2 dividido por 0,08. E você dividir o 2 por 0,008, vamos aqui a calculadora. É importante nessas atividades que você use a calculadora. Então, ó, 2 dividido por 0,08. Só um 8. Isso é igual a quanto? 25. 25 o quê? 25 meses, tá? O tempo aqui, como a taxa foi ao mês, então são 25 meses. Mas, professor, a resposta está aqui ao ano. Pois é, 25 meses são... Um ano são 12 meses, não são? Então, 25 meses eu vou ter 2 anos e 1 mês. Onde está essa resposta? 2 anos e 1 mês
Tá aqui a resposta. Esse é o prazo mínimo, tá certo? Entendido isso aí? Vamos continuar aqui. O próximo exemplo, olha só. Paulo comprou um carro por 45 mil. No ato da compra, ele deu uma entrada de 18 mil e o restante vai pagar depois de 3 meses com uma taxa de 4% ao mês a juros simples. Que quantia Paulo deve pagar ao final dos 3 meses? Então, nesse caso, olha só. O carro era 45 mil. Só que ele pegou e deu de entrada, então você desconta 18 mil. 45 mil menos 18 mil, 0, 0, 0. Que eu pego emprestado, fica 15, então ficou 7. Aqui ficou 3, 3 menos 1, 2. Ficou 27 mil. Tá. Então, nosso capital aqui vai ser 27 mil. A taxa vai ser de 4% ao mês. 4% ao mês é 0,04. E o tempo que esse dinheiro vai ficar aplicado são 3 meses. Bem, então os juros é CIT. Capital vezes taxa vezes o tempo, ou seja, capital 27 mil vezes a taxa, que é 0,04, vezes o tempo, que é 3. Vamos lá na calculadora, fazendo essas contas na calculadora, olha só. Limpa aqui a calculadora, 27 mil, 1, 2, 1, 2, 3, 27 mil vezes 0,04 vezes 3, ou seja, os juros que ele vai pagar é de 3.240. Então, só que aí o montante final vai ser os 27 mil, certo? Mais o valor do juro, que é 3.240. Ou seja, ele vai pagar 30 mil. 30.240 reais. Ok? Entendido isso aí? Jovens, então o próximo passo de vocês é façam esse exercício, ó, pausa o vídeo aí, copia, responde, tá certo? Semelhante ao que o professor fez, é importante que você faça as atividades de treinamento para que você venha entender a tarefa. É preciso que você faça isso. Então pausa aí, responde também, copia e responde. E terminando a tarefa, um grande abraço. Fui!